140. Kirin Saga Capítulo 497 A Batalha da Morte 7, 8 e 9 de março Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Parte 1. A situação era perfeita para prever de quem é o lado vencedor até que uma série de conflitos internos dentro das fileiras do Orkut começaram a surgir. A retaguarda das forças do culto estava passando por um momento difícil, pois estava controlando a enorme reserva de reforços preparados para a luta, enquanto a maioria dos necromantes na formação do núcleo e a vanguarda estavam engajados na luta. Perder a retaguarda significa que a maioria dos mortos-vivos destruídos na luta não serão reabastecidos e recuar será extremamente difícil. Sem qualquer conhecimento prévio dos dois lados em guerra, o Orkut já estava preso em seu próprio exército. No céu, seu comandante supremo estava lutando contra o membro mais forte da aliança cuja identidade é misteriosa, e no chão, o comandante supremo da aliança, Príncipe Karen, estava rompendo as linhas e matando os cultistas em um ritmo alarmante. Portanto, o segundo em um comando nas fileiras do culto, Necromancer Seart, teve que intervir e detê-lo. Você já está esgotado. Desista. E Seart foi implacável como sempre, com o objetivo de enfraquecer Karen e Jax, que exibiram uma notável sinergia criando toneladas de cadáveres por onde passavam. E Seart aproveitou a chance para fazer todos aqueles cadáveres explodirem e causou sérios danos à dupla, mantendo uma distância segura. Felizmente, a aura do paladino, de Karen, um feitiço transmitido por Jun, foi de absoluta importância nesta luta, pois curava Karen e danificava os mortos-vivos. Ainda assim, era muito esmagador. Mestre. Mestre. Você está aí? Estranhamente, em meio ao choque caótico de carne viva e morta, uma jovem em uma túnica cultista caminhou entre as facções em guerra chamando por seu mestre. Ela podia ser vista por todos, mas por uma estranha razão inexplicável, ela era inalcançável por ambas as facções. Aqueles que tentaram caminhar até ela sentiram como se a terra abaixo deles os estivesse levando para um outro lado, e a jovem continuou. Apesar de parecer um mago, ela carregava uma espada notavelmente grande sem impedimentos. Foi magistralmente segurado em um punho reverso e coberto por uma bainha de tirar o fôlego. Não havia outra força em jogo aqui além desta espada. Ninguém ajudou Mina ao longo do caminho além da espada, que estava encontrando seu caminho para o vínculo mais próximo de Mina usando sua pele. Um diabo em uma concha. Mestre. Sou eu, Mina. Vim te procurar. E depois de algum tempo, o chamado de Mina foi ouvido. Mina, o que você está fazendo aqui? Em uma cena cinematográfica em meio à luta caótica, uma clareira foi aberta quando os corpos colidiram ao seu redor, deixando este lugar livre para 4 dígitos. De um lado, havia Karen e Jax ofegando de exaustão, enquanto do outro estava Seart, a velha bruxa cujo rosto nada mais era do que o rosto de uma mulher entre a vida e a morte. Mina estava parada no meio de tudo isso com um rosto que não exibia nenhuma emoção, como se sua mente tivesse entorpecido. Seus olhos não tinham brilho, como se ela não estivesse mais ali. Mina. O que você fez? E Seart foi rápido em detectar a anomalia. Jax e Karen se procuraram, reconhecendo algo sobre a lâmina em suas mãos. Não me diga. O que? Enquanto Jax sentia algo sobre a situação, Karen estava preocupado que algo muito errado pudesse ter acontecido. De qualquer forma, os dois, além de Seart, estavam em uma situação cética em relação ao súbito aparecimento de Mina e sua aura em comum. Por que você está aqui, Mina? Perguntou Coração de Gelo. Para estar com você, mestre. Mina respondeu muito casualmente. E Seart teve um mau pressentimento sobre a mudança repentina na situação, especialmente com Karen e Jax se segurando de repente. O que você veio fazer aqui? Mina? Coração de Gelo perguntou novamente. Para ajudá-lo, mestre. Mina respondeu com a mesma atitude assustadora da bruxa assustadora. E por que você trouxe uma espada, Mina? E Seart perguntou enquanto olhava para a espada com medo. Nesse ponto, o olhar idiota no rosto de Mina desapareceu e se transformou em um sorriso enlouquecido quando ela disse:
para te matar. Mestre. Em um exemplo, o necromante, cuja habilidade de balançar a espada não era nada para se considerar, balançou uma espada mais alta do que ela com muita maestria, fazendo com que todos os usuários de espada ao redor da batalha quase se ajoelhassem e adorassem. A espada desenhou um terrível objetivo de condenar Isseart ao esquecimento em um golpe limpo, mas Isseart não passava de um mago astuto. Ela esperava algo errado e já tinha um plano de fuga garantido por um pergaminho de teletransporte que sugou seu corpo pelo vazio do espaço, mas não tão rápido. A última especificação de sombra pertencente a Isseart de repente ganhou vida. Um portal na sombra se abriu e uma mão apareceu rapidamente agarrando as runas de teletransporte de Isseart e puxando-a para fora do nada. Até a luta entre Miriam e Meon parou para ver o que era aquilo. Quando Isseart foi puxada pelo pescoço, ela já estava sem meios para correr. Um certo tipo de corrente estava enrolada em seu corpo, impedindo-a de usar magia ou mesmo fazer qualquer resistência. Matar. O dono da mão disse uma palavra e Mina, que estava segurando a espada negra, simplesmente apunhalou o coração de Isseart. Craque craque quebra. Diga o que quiser sobre apelidos. O som de quebra feito ao esfaquear o coração de Isseart era como se uma lâmina cortasse um pedaço de gelo. Por mais engraçado que pareça, ninguém se preocupou em verificar que tipo de coração uma bruxa moribunda tinha. Mestre. Eu matei você. Com aquela punhalada, Isseart teve uma morte certa e inevitável, não importa o que. Garota. O que você fez? Mina estava sorrindo para seu mestre que questionou com uma cara desesperada o que havia acontecido. Esqueça o questionamento, até Isseart começou a sorrir. Isso não era natural, era tudo antinatural. Uma estudante se voltando contra seu mestre, uma garota se voltando contra sua mãe, um assassino sorridente e uma vítima. Que tipo de loucura isso estava se tornando? A necromancia pode ser uma magia maligna que mancha a alma de seu usuário, mas nem todo necromante era mau. Ainda assim, esta situação assustadora que não pode ser explicada por nenhuma aberração da natureza. Uma garota matando sua mãe. Isso é mau. A espada. Tem que ser a espada. Esse é o pensamento geral e todos estavam certos. Mesmo com a notícia desta viagem de 1000 milhas em todas as direções, nada poderia descrever o pavor deste momento. Tal cena de uma mulher matando outra e as duas caindo em uma gargalhada histérica foi arrepiante. No entanto, ninguém teve que esperar muito para que essa cena terminasse. Estava terminando imediatamente quando o cadáver sem vida de Isseart deslizou curvado sobre a mina em pé e uma mudança repentina aconteceu. Como se fosse um demônio da lâmina, Mina investiu contra o guerreiro mais próximo, que por acaso era um cavaleiro verme, balançando aquela lâmina negra contra ele. O homem apenas viu uma sombra se movendo e fechou os olhos de susto, mas a freza de um ferimento de lâmina nunca veio. Ao abrir os olhos, ele pôde ver o mesmo portal de sombra se abrindo ao redor de Mina e um homem saindo dele segurando Mina com o máximo de correntes que pôde. Ei! Finalmente, o homem, que estava todo em ébano, segurou o cabo da lâmina negra e começou a puxá-la para longe de Mina, que a segurou sem largar. Você não pode. Você não pode me levar. Você não pode me possuir. Você não pode me possuir. Você. Você não é nada. Nada. Mina lutou para falar com uma voz que não era dela. Parecia a voz de um Daedra. Aqueles que ouviram a voz de um Daedra antes estavam bem cientes de como tal voz soava. Imagine uma combinação de itens de metal, forjados pelos fogos de Oblivion em sua profundidade mais profunda, chacoalhando um no outro, tudo misturado com a sensação mais terrível que alguém já sentiu. Essa é a voz de uma criatura daédrica, uma voz que traz pesadelos. O homem de ébano começou a puxar a lâmina com uma das mãos e com a outra foi quebrando os ossos e os dedos de Mina um após o outro da forma mais brutal que se possa imaginar. Maldito seja. Amaldiçoado. 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 A situação insuportável transformou Daedra que habitava a lâmina em um fantasma atormentado e torturado pelos atos de seu captor.
O homem de ébano exibiu impiedade e crueldade que fizeram tanto os guerreiros da aliança quanto os cultistas de vermes sentirem uma quantidade igual de pavor. Quase ninguém o reconheceu e quem não rezava para que ele não estivesse do outro lado. Os dedos de Mina estavam todos quebrados e sua voz estava diminuindo cada vez mais fraca enquanto ela amaldiçoava o homem em todo o ébano. Ela estava em grande sofrimento quando foi separada a força da Ebony Blade, que quase consumiu sua mente como o parasita que é. A lâmina sabia o que ia acontecer, estava nas mãos de João por muito tempo e queria se libertar daquele louco que resiste ao seu efeito. Mina foi uma anfitriã perfeita em todos os aspectos. Sem esgrima, sem senso de autoridade, jovem e comprometido. Usando-a, a lâmina poderia fazer maravilhas, mas, em vez disso, caiu nas mãos de João. João era o pior usuário possível da Ebony Blade, mas a lâmina era a que melhor se adequava a ele. João era uma pessoa dominante com uma aura tirânica. Ele representava o próprio aspecto de controle e natureza sádica. Escravizá-lo pelos sussurros da lâmina é apenas uma ilusão. Ainda assim, isso não significava que a lâmina desistia facilmente. Está totalmente desperto agora, o que significa que a habilidade de esgrima superou a de João. A lâmina de ébano, menor artefato da Édrico, totalmente desperto. 10-10. Absorver vitalidade, fortalecer a esgrima, esqueça qualquer lâmina já forjada. Indiscutivelmente, esta é a lâmina mais forte do mundo. João controlou cuidadosamente a lâmina e a conduziu de volta à sua bainha. O único objeto conhecido que controla esta lâmina ameaçadora. Com a espada embainhada, o mundo poderia finalmente respirar novamente. Literalmente. E Seart estava morto sob os pés de João enquanto todos ouviam seu coração sendo esmagado. Na verdade, aquele era o filactério de cristal que seu coração estava guardado dentro, um processo inicial para aqueles que escolheriam ser lixes. Além de Seart, Mina estava se contorcendo no chão em um estado doloroso. O homem de ébano olhou para ela e ela olhou para ele. Apesar de estar em um estado de espírito caótico, Mina reconheceu o homem como a fonte de seu sofrimento e colocou todas as suas forças para se levantar e pegá-lo, mas antes que pudesse hoje fazer qualquer coisa, o homem pressionou em seu pescoço com a ponta da bainha quebrando sua garganta. Mina desmaiou antes mesmo de conseguir se levantar e começou a engolir seu próprio sangue. Vicioso. Cruel demais. Os necromantes podem ser escória desprovida de toda a humanidade, mas este homem os estava tratando em um nível totalmente novo de crueldade. Ele nem estava permitindo que eles morressem em paz. Alto mago. Krilon. Do lado de fora, um dos guerreiros reconheceu o homem de ébano como o líder do corpo mágico da aliança Onding. Krilon, o homem que faz todos os lords concordarem em qualquer coisa antes mesmo de saber o que era. Não ligue para mim. Mate-os já. A arrogância de João atingiu o céu onde Miriam e Mion estavam. Ele olhou para cima e seu sorriso foi amplamente visto, apesar da máscara em seu rosto. Mir, afaste-se. Como líder masculino, estou aqui para reclamar o que é meu por direito. João falou quando apareceu ao lado de Mir em apenas um segundo. Oh, você está levando o spotlight? Mir, como você sabia? João, você nunca cala a boca. Mir, boa resposta. João, a barra N. Lembre-se de deixar comentários de parágrafo, avaliação e comentários, parte 2. Você. Lâmina de ébano. Então era você o tempo todo. O trabalhador de Azura. O grande Anchorit Almeon reconheceu a identidade de João da Blade. Sim. Então era Krilon da Onding Alliance. Nós ouvimos sobre você. Você destruiu nossos parceiros em Morrowind e causou muita confusão no culto onde quer que fosse. HMPH. Hoje é o seu dia de julgamento, mortal. Almeon gritou fervorosamente. Cai fora, mosquito. João virou o pássaro. HMPH. Pegue isso. Almeon ainda estava em sã consciência quando lançou um feitiço poderoso contra João. Era um feitiço de absorção de alma que danificava tanto os vivos quanto os mortos, conhecido como colheita amarga. João não era tão habilidoso em necromancia quanto Almeon,
o antigo vampiro, mas João estava bem ciente da estrutura rúnica do feitiço. Em um segundo, ele criou um contra-feitiço que dissipa todas as formas do feitiço de Almion e usa como escudo. Almion pegou o truque de João que o deixaria aberto para contra-ataques e redirecionou seu feitiço imediatamente. Bastardo astuto. João estalou a língua e observou como o feitiço se curvava e então descia no chão entre os lados em guerra. Ele quer usar os cadáveres no chão para se fortalecer. Mira alertou João quando viu Almion usar esse feitiço uma vez. Ah, cão de Azura, você nunca vai me derrotar. Almion estava se afastando tentando ganhar o máximo de poder que podia. Prendou. João disse. Nele. Mir reagiu apressadamente e balançou, ansioade, que ele lançou muitas vezes uma barragem de lâminas. Almion evitou tantos ataques quanto pôde, mas estava fadado a ser atingido no final. Apesar da lesão, Almion ainda estava ativo e se recuperou quase imediatamente, mas era disso que João precisava para lançar seus ataques. Ele estava bem ao lado de Almion e antes que este percebesse, a cabeça do orgulho estava no fundo de suas entranhas. Aperte os dentes. João lançou Thundercock da cabeça de seu cajado a queima-roupa. O ataque repentino foi tão aterrorizante que destruiu Almion com um grande buraco em seu torso. Almion caiu no chão em meio às suas forças. Antes que ele pudesse se levantar, João atacou mais uma vez do céu. Vendo quantos mortos-vivos existem ao redor de Almion, João virou o veneno em seu criador e lançou Corpse Explosion em todos os mortos-vivos caídos. Bom, 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 bom. Nada foi deixado em seu lugar quando João começou a atacar. Ele até encarregou Nefertiti devagar pelo campo de batalha sem ser detectado e desintegrar qualquer cadáver caído em pó. Quando seus movimentos terminaram, João acenou com o cajado tirando a poeira da nuvem que bloqueava sua visão. Lá, o corpo de Almion estava em uma condição devastadora, mas ainda se recuperando completamente. Maldito! Maldito! Almion estava olhando para João com um profundo rancor crescendo em seu peito. João está simplesmente destruindo tudo. Não era difícil imaginar que João estava se escondendo para sabotar a força do culto das sombras, derrubando a maior parte da retaguarda e esmagando o necromancer e Searte com um movimento sujo. Almion descobriu isso, pelo menos. Meu senhor. Senhor Manny Marco. Ele está vindo. Você pode pensar que está vencendo, mas nunca vencerá. Só eu posso segurá-lo aqui. Não vou cair de jeito nenhum. Eu sou imortal. Foda-se. João usou seu cajado como um dardo enquanto lançava um feitiço e o lançava ao mesmo tempo. Orgulho. Prendeu Almion pela coxa e o feitiço explodiu. Foi o feitiço, EMP, o pulso eletromágico que torna inúteis todos os outros feitiços e efeitos mágicos. Ah! Queima! Queima! Almion estava tremendo no chão, gemendo de dor. Não foi apenas por causa do ataque de João, mas também por causa do efeito do feitiço, EMP. Como um feitiço anti-magia, esse feitiço fez com que a magia Solsnar e a magia Sunscreen usada pelos vampiros se dissipassem por apenas um momento, causando uma enorme quantidade de dano a Almion. O vampiro mostrou suas presas e continuou gritando enquanto os mortos-vivos ao seu redor caíam um após o outro. Inferno! Ele não conseguia nem mover, orgulho, nem um pouco. O próprio cajado o atacou assim que ele tentou usá-lo. Conheço seu lugar, morto-vivo. Este cajado é destinado apenas a um homem. João puxou, orgulho, de volta enquanto pairava no céu acima de Almion. Almion rastejou com seu corpo queimado enquanto ele começava a se regenerar de novo e de novo. João simplesmente transformou Almion de um oponente em um manequim de treinamento. Com sua vasta quantidade de mágica, manter Almion baixo e maximizar sua dor enquanto mantém sua reserva de mágica em consideração é moleza. Vê seu monstro. Almion cuspiu enquanto gritava. O que? João questionou novamente. Eu disse. Você é um monstro. Nunca. Nunca pense que você é um herói. Você será odiado tanto quanto nós. Você é cruel. Implacável. Assim como nós. Eles vão se virar contra você. Resistir a você.
e quebrar você. Monstro. Oh. Você estava dizendo que eu sou um monstro. Desculpe, cara. Estou bem longe aqui. Você tem que dizer o que disse de novo. Ei. O mau hábito de John de ser o parceiro sádico em qualquer tipo de relacionamento era bastante impressionante. Monstro ou não, ele não se importava de qualquer maneira. Para começar, ele simplesmente não gostava nem um pouco do Ormcut. Eles arruinaram todas as suas fantasias de ser um necromante em segredo. Não são nada como Nurina, que o toma como um campo de estudo, não como uma forma de adoração. O Senhor. Ele virá. Sim, ouvi. Ele virá atrás de mim. Tanto faz, cara. E ele vai me vingar, pois eu sou quem fez sua casca. Ah, eu moldei para ele um novo vaso. O filho da agonia. Eu, o criador do vaso do Senhor. Neste momento, João parou de agir e continuou ouvindo. O Senhor. Quando ele vier. Não, não, essa parte não. Conte-me sobre o receptáculo. Você estava falando de Zayn. João teve que redirecionar a conversa. Zayn. Ah. Você é amigo dele? Almion disse, tentando irritar João ainda mais. Não. Você plantou a escuridão nele. Você o amaldiçoou com o que ele mais odeia. João disse. Ei. Você sabe disso. De fato. Nós sabíamos. Ele estava trabalhando para um príncipe daédrico, mas ele era o prometido para nós. Ele carregava duas maldições. Uma do vazio. Uma do sangue. Ele é a maior coisa de todos os tempos existiu e isso é apenas um requisito para ser o vaso do Senhor. Entendo. Então Manny Marco reencarna no corpo de Zayn e é isso. Nenhum plano mestre. Do que? Do que você está falando? O Senhor. Ele conquistará todo o mundo. O navio carmesim. Chato. Conquistar o mundo minha bunda, isso nem o beneficia. Se ele quer algo, então é mais morte para prender mais almas no feitiço Soulsnare. Estou ciente de que você está ganhando tempo para consertar o feitiço Soulsnare, mas já é tarde demais. Eu sei de tudo o que preciso. John se posicionou acima de Almion e então cancelou o Flint Magic, caindo diretamente em Almion. Não havia muito a ser dito depois. A bunda de John esmagou completamente a cabeça de Almion. Ai! Isso dói. John se levantou depois de esmagar Almion embaixo dele, esfregou a bunda levemente e esticou as costas. Para o que foi aquilo? Mir também desceu parando ao lado de John. Não se preocupe, ele está morto. John disse. Morto? Não. Você vê como ele continua voltando. Ele está. Acredite em mim. Se você matar um morto-vivo com sua bunda, é o fim do jogo. Finito. Eu não entendo. Não há nenhuma evidência física de que matar um morto-vivo com sua bunda não fará com que eles voltem a Ag. Mir estava recusando as afirmações de John, mas o último continuou cutucando o corpo de Almion com seu cajado. Viu? Nenhuma reação. John disse. Mir olhou profundamente para Almion, mas o último não estava se regenerando. Claro, é uma coisa boa, mas ele não poderia comprá-lo até que algumas partes do Almion começassem a endurecer e apresentar rachaduras. Os vampiros têm aquela fisiologia estranha onde ficam muito secos após a morte, transformando-se no pó de vampiro, um componente de alquimia muito raro. Ele está realmente morto. Mir ainda estava tendo dificuldade em acreditar. Vamos, mostre um pouco de confiança aqui. Um ataque de bunda é uma maldição para todo o mal. Não, não é. Tente dar uma cabeçada em um desses mortos-vivos. Não vai funcionar. HMPH. Tão teimosa quanto Miren e tão realista quanto Miranda, de fato. João ignorou e observou a batalha em andamento. A luta aumentou ainda mais no campo de batalha principal, mas agora todos devem saber sobre a queda de Almion. O culto recuará, mas sua retaguarda não recuará, pois ninguém o está controlando. Descrever o que aconteceu a seguir é descrever uma matança. Não apenas a aliança e a cidadela que atacaram o culto, mas eis que a cavalaria também chegou. General Cássia, Rei Abas, a 7ª Legião e o exército de Sentinela. Uma ordem estava na mente de todos: não faça prisioneiros. Parte 3. E pensar que você chegaria tão tarde.
Isa disse enquanto lavava o rosto de uma bacia de cobre. Eu tinha coisas para resolver. Além disso, fiz a minha parte. João respondeu dando as costas para ela. Quando ela terminou de cuidar dos cortes em seu rosto, ela se virou e ficou ao lado de João. Na frente dos dois havia uma grande cama com uma aura dourada ao seu redor. Ao redor da cama onde estavam a maioria das figuras importantes da cidadela de Ebonarm, a Aliança Onding, a Sétima Legião e a Corte da Sentinela. No entanto, na cama estava uma mulher mascarada em um estado pior do que qualquer um poderia imaginar. Dizem que ela sofreu mais de 100 ferimentos. Isa disse. Eu sei. A maioria de suas feridas já estão infectadas também. É um milagre que ela não tenha sangrado até a morte. João disse. Lord Quilon, é de absoluta importância que Ladiliela esteja presente na batalha. Ela segurou as linhas por quase 4 horas sozinha. Ela é um grande efeito inspirador para os soldados. Não há feitiço ou ritual para curar. Não há sentido em curar. Para quem falou antes, João interrompeu. Depois de um certo grau, o corpo não responde à cura. Não se trata da habilidade mágica, mas do projeto do próprio corpo, a forma astral. Quando ela desaparece tanto depois de se esgotar demais, é quase impossível curar, a menos que se recupere por conta própria. Todos os presentes na sala permaneceram respeitosamente em silêncio até João terminar suas palavras. No entanto, aquele que perguntou ainda não tinha certeza do que João estava falando. Esquecendo que estava falando com um bando de guerreiros, João ajustou seu discurso. Ela esgotou sua alma. A cura precisa da alma para reconstruir o corpo nela como base. Isso significa: não, ela não está morrendo, mas ela pode nunca acordar se sua alma não se recuperar sozinha. Em última análise, ela está morrendo. Ela precisa de suas orações. João disse essas palavras e saiu seguido pela maioria dos lords. Lord Quilon, o plano para atacar. Lord Quilon, o negócio de distribuir. Lord Quilon, precisamos discutir. João olhou para as pessoas que o seguiam e todos ficaram em silêncio. A luta é amanhã antes da primeira luz. Descansem, senhores. Teremos uma reunião durante a marcha. Por fim, após a grande demonstração de seu poder, João foi visto como a figura número 1 de toda a aliança. Alguém como o rei do Sentinela não pode simplesmente receber ordens do pequeno príncipe de Struzmkai, tornando João comandante supremo por padrão. Ainda assim, ele deixou tudo para Karen e foi meditar sobre o pôr do sol sozinho. Um vento frio passou por ele naquele estado fazendo-o sorrir levemente. Isso é um sopro de Skirin. Realmente. Como eu sinto falta dela. Olhando para trás, era General Cássia. Podemos falar? Deixe-me em paz, mulher. Eu sou sua maldita tia. TSK. Ouvi isso. Ela caminhou ao lado dele e apontou para sua máscara para removê-la. Ele deu um longo suspiro antes de retirá-la e se virar para ela. Como posso ser útil? João sempre tão pacientemente perguntou. O que te trouxe de Skirin? Ela perguntou. Estou banido. Ele disse. Você é. Pelo que consigo pensar, você poderia ter banido aquele pequeno rei de seu país por conta própria e substituí-lo. As histórias sobre como você lutou hoje. Você é mais monstro do que qualquer Firemani que eu conheço. Ela disse. Você não me conhece. Não, eu não. Ainda assim, ver todos eles se importando com o chefe de guerra da cidadela é estranho. Você não é o herói do dia? Ela perguntou. Como você é astuto. Tentando me virar contra eles, mulher? Não, claro que não. Ouça. Eu não sou um herói, o chefe de guerra é. A maldita mulher lutou sozinha bloqueando uma ala inteira para as forças recuarem por horas. Eu só vim e acabei com as coisas. Você acha que eu sou um símbolo? Se vocês imperiais se me conhecesse, você saberia que odeio guerras. Em uma guerra, prefiro ser o símbolo do medo em vez do símbolo da esperança. O medo acaba com as guerras, a esperança as arrasta. João falou sem rodeio sua filosofia para um general imperial. Suspiro. Eu tive o suficiente de você Firemanes por uma vida, e agora você. Perfeito. Cássia não pôde deixar de suspirar. João permaneceu em silêncio, macio no final.
Então o que você quer? Ele perguntou. O imperador está interessado em seus movimentos. Você continua criando problemas para Sua Majestade Imperial e o culto da mariposa ancestral está tentando rastreá-lo com todos os seus esforços. Não estou livre para fazer política com vocês, imperiais. Vocês são tão lentos para entender as coisas. Realmente. Eu acabei de dizer que quero ficar sozinho. Vê aquele rei do Sentinela e aqueles Redguard Lords. Eles entenderam isso imediatamente e se distanciaram. Vocês imperiais não são tão inteligentes afinal. Se isso fosse uma conversa social, eu teria ficado longe. Eu sei que não é uma conversa social. Por que você acha que eu quero ficar sozinha? Sabe? Você é mais babaca do que seu tio Bladur. Ela disse. Vamos lá. Ele é legal. Ele é muito tímido para mostrar isso. John riu. De qualquer forma, vim buscá-lo para saber sobre os seus movimentos para o próximo período. A corte imperial insiste em mantê-lo monitorado. Bem, vou passar algum tempo vagando pelo continente e talvez Oblivion até meados do ano 201. Voltarei para casa depois disso. Cássia estreitou os olhos não comprando o que John acabou de dizer. Um problema? Ele perguntou. Uma potência como você deveria ter um posto fixo. Você dificilmente pode ser considerado um cidadão normal do Império e como você agora, o Império não quer abrigar potenciais traidores. Uau! Grandes palavras. Para uma potência, ainda sou jovem e inexperiente, quero viajar pelo mundo e experimentar coisas. Jovem. Inexperiente. Seu nome aparece na corte imperial e os melhores funcionários tentam pular a maldita reunião. Só estou transmitindo o que me foi dito. Escute, John. Mostre alguma lealdade à sua nação. O Império sempre estará atrás de você se você provar sua boa vontade. Minha boa vontade? Minha boa vontade foi provada repetidas vezes. Como eu disse, os imperiais são muito estúpidos e tacanhos para ver as coisas direito. Eu favoreci sua causa, não dei as mãos ao freak, matei cada cão-tamor sempre que me deparo com um, tornei-me o campeão de sua arena saudando o nome do imperador, apoio toda e qualquer ação tomada pelo império contra seus inimigos. Mas já Lufrix Stormpool. No entanto, a menor cortesia que vocês imperiais infiéis podem me dispensar é não continuar me pedindo para apontar minha lâmina para um irmão Nord. A tensão de John era clara neste momento. Só queremos menos vítimas. Isso pode ser arranjado. O Interol não está envolvido. É um porto seguro. Um pedaço de deserto congelado ao norte com um pacto de não agressão para todas as partes. Aqueles que entram estão seguros. Aqueles que guerreiam já sabem o que estão brincando. General, se a máquina de guerra de Winterol entrar na batalha comigo em sua liderança, qual você acha que será o resultado? O mero pensamento de Winterol indo para a guerra já foi experimentado em um exército de 10.000 Nords com seus Voice Masters combinados com 4.000 Dominion Soldiers e Tenarchs. A Batalha de Winterhold, a Batalha de Forsumur Jondare, o Clash of Bloodsails e os Firemanes. Esses três eventos estão sob o controle de Winterhold e Jondare. Adicione a isso as coisas que foram registradas, como a batalha de hoje. Já é fácil imaginar Jondare sendo o rei das sombras de uma nação chamada Winterhold. A corte imperial não pode deixar tal coisa descontrolada, mas o que pode ser feito? A cada era, existem heróis notáveis que surgem para mudar o mundo e afetar o próprio cerne da política. Jondare é certamente uma dessas pessoas e seu nome já foi registrado por muitos como uma pessoa de grande impacto na situação política durante a Quarta Era. Tal feito é suficiente para deixar Jondare, de 19 anos, orgulhoso para o resto da vida. O sombra de um jovem tão grande pode cobrir uma nação inteira como Skirin e pode um dia cobrir o Império também. Isso é o que os outros pensam, não o que John pensa. Então, o que você quer dizer à corte imperial, Visconde John? Cássia pegou um papel e uma pena exigindo uma declaração oficial de John que fosse diretamente para a corte do imperador. Diga a eles, seus filhos da puta têm mais coisas com que se preocupar do que eu. Eu não te contei sobre os dragões. Foi um longo dia, tarde e pôr do sol. John deitou ao lado de uma fogueira descansando no colo de Aela.
Estou feliz que você se juntou a nós, garota. Sim, eu senti sua falta, garoto, de qualquer maneira. HMMM. HMMM. Vendo os dois pombinhos começarem um estranho ritual de aproximar suas cabeças e esfregar seus narizes, Isa atacou imediatamente. Vocês dois vão arrumar um quarto. Ela disse, jogando um cantil em João e a ela. Diz aquele que leva o pobre menino para um arbusto. João jogou de volta para ela. Solução, minha querida Mirim. Se você ainda me ouve, saia já. Não se preocupe, eu ainda sou fiel a você, minha querida Avaia. Isa abraçou Mir e começou a esfregar o rosto em seu ombro imediatamente. Eu não acho que é hora. Mir tentou dizer algo para si mesma, mas João atacou desta vez. Ei, eu ganho 50% disso. Ele disse. Você pegou sua garota. Deixe-os comigo. Isa carregou Mir sozinha. Espere. João estava prestes a persegui-la, mas a ela o puxou para baixo à força. Você ainda é doce naquele elfo, menino Firemane. O olhar de ela era frio. Vamos, garota, não seja tão ingênua. Você sabe que eu cuido da minha família. Venha o que? Normalmente, a noite anterior à grande batalha requer muita preparação e planejamento, mas ninguém esperava chegar tão longe contra um Orkut além de João e sua equipe. De agora em diante, dependerá apenas de João liderando o ataque com 4 exércitos apoiando-o. Com certeza, foi muita pressão, mas agora, os exércitos estão reunidos na beira do deserto perto de uma pequena fazenda depois de acampar em uma cidade abandonada com fontes de água doce e uma boa posição estratégica. De longe, eles deveriam ser capazes de ver a cidade de Agat, mas desde que foi tomada pelo Orkut, a cidade não emitia tanta luz, então era impossível ver qualquer coisa antes do amanhecer. Que o sol de amanhã seja o sol mais suave que já aqueceu o mundo. Não muito longe do acampamento, ouviu-se uma voz orando. Não era outro senão Moti Prestikelen e seu amigo Nag. Vocês dois estão aqui. Eu não deixei vocês irem. João disse. Lembro-me que Lord Krillon nos prometeu um certo prêmio se prestarmos um certo serviço a ele. Kellen disse. Naga acha que Lord Krillon é uma pessoa generosa e poderosa. Este ainda acha que podemos simplesmente ir. Nag parecia relutante sobre o assunto que eles estavam procurando. Era natural que eles estivessem pedindo a João que lhes desse um Elder Scroll. Entendo. Aqui. Sem dizer muito, João estalou os dedos e o Elder Scroll, Forgotten, apareceu. Por Smir. A ela viu o pergaminho em todos os seus sentidos pareciam estar enganando-a. Você está dando a eles o seu pergaminho? Não. Esse é outro. João respondeu. Você teve outro? Peguei no outro dia. De qualquer maneira, era desse cara. João disse casualmente jogando o pergaminho para Kellen. Deixe uma boa palavra para mim com seus anciãos. Da última vez, acho que deixei o culto da mariposa ancestral andando em círculos. As intenções de João eram claras. O culto da mariposa ancestral tem muita influência na corte imperial, uma vez que ele é bom para eles. Ninguém da corte imperial vai errar com ele de qualquer maneira. É estranho que, mesmo após sua aposentadoria, eles ainda se incomodem com suas ações e opiniões. Foi fácil de entender. A Casa de Daria é basicamente a facção governante de Enterod e a unificação dos Firemanes e dos Moonbloods, um poder que não pode ser comandado, exceto por João Dari. Além disso, ficou claro que pela existência de Cássia, a identidade de Krillon logo seria exposta ao mundo. Estava tudo bem de qualquer maneira. A necessidade dessas muitas identidades finalmente chegou ao fim. O que separa João Dari de Skirin é apenas uma última luta. https://novelfu.com/ Todos os romances completos. Romance Dragonborn Saga capítulo 498 A Batalha da Morte 10 de março de 11 Dragonborn Saga C498 A Batalha da Morte 10 de março de 11 Ok, pessoal. Meu objetivo é terminar o volume no capítulo 500. Este é um capítulo com problemas duplos. Além disso, os primeiros 10 capítulos de TV Lines Returns Wita System agora são gratuitos no P430N.
O romance é um spin-off. Agora, grande virada graças aos novos patronos. @Jogosner, classe D. @Mac, classificação D. Tio é madrugada. Vamos sair. Sim. Vamos nos preparar. Hoje foi o dia. Dia 20 de Rhineland, abril, 4200. No calendário de feriados Redguard. Este é o dia da vergonha quando os Redguards se recusaram a acolher os refugiados dos Kotringi que estavam morrendo de gripe Knaten. Acredita-se que os navios retornam no dia da vergonha, então o povo de Hammerfell trancaria suas portas naquele dia. Mas quem teria pensado que o Morgoth é aquele que convoca o Crimson para Egat? É por isso que uma grande contramedida teve que ser tomada e isso não é outro senão os Ancient Wards. Os Ancient Wards são as Soul Swords de 3 Sword Saints que lutaram contra a necromancia durante a Primeira Era. Esses cavaleiros da espada que são Majá, Radan e Elela fizeram um pacto com o espírito original adorado pelos Redguards conhecido como Tuatha e assim criaram suas espadas da alma dedicadas para afastar o mal. O propósito dos Ancient Wards era bastante defensivo, não ofensivo. A razão pela qual Mir e Karen poderiam empunhar essas espadas foi graças ao fato de que um é um Elnofé enquanto o outro é descendente de um herói e empunha a espada da alma do príncipe Ator. Jon seria capaz de manejar um Ancient Ward que lhe foi confiado, explorando o poder da Ebony Blade, que fortalece a habilidade de esgrima tanto quanto a lâmina despertada. Agora que a Ebony Blade está totalmente desperta, Jon pode exibir uma grande habilidade com a espada. Vocês três estão prontos? Bete perguntou a Jon, Karen e Mir. Sim. Então o campeão deve abrir um portal, por favor. Jon tirou orgulho e lançou sua magia abrindo um portal através do espaço para um certo lugar para o qual os três estão indo. Assim que passaram pelo portal, eles estavam em frente à pirâmide Ansei. É aqui que meu 7º trabalho começou. Jon disse. Você demorou bastante. Betty respondeu. Realmente. É o trabalho mais desagradável até agora. Ele disse. O segundo não foi mais desagradável. Você perdeu partes do corpo. O segundo foi necessário e se o dano recair sobre mim sozinho, devo suportar. Mas isso. Uma nação inteira está sofrendo. O humor de Jon estava mais pesado do que o normal esta manhã, então Beth decidiu seguir em frente e desviar o assunto. Então, qual trabalho você gostou? Ela perguntou. O primeiro foi bom. Conheci Isa e me tornei parente do tio Sheo. O terceiro foi satisfatório. Apesar de ferido, consegui escapar de Lorcan e encontrar Serana, bem como criar orgulho e escravizar Shikio. O sexto é meu favorito pessoal. Conhecer a velha de Morinhold foi uma revigorante mudança de eventos e eu gosto bastante de Morrowind. Jon disse. Eu também gostei de Morrowind. Mir se intrometeu. Eu tenho que encontrar os amores da minha vida lá. Eu, como Miranda, tive um encontro bastante estranho com Jon, mas eu, como Mirren, tive muitos momentos desobedientes com Isa. Como eu amo vocês dois. HM. O quê? Por que você está? Bro. Você está tendo uma crise de identidade. Jon, e eu deveria ser menor de idade aqui. Betty, estas foram algumas coisas sérias que ouvi agora. Karen. O grupo entrou alegremente na pirâmide Ansei e alcançou a câmara mais interna nos portões do desejo. Lá, um altar foi visto no meio da sala. E agora? Jon perguntou. Renovamos o pacto com Tuatha. Karen disse enquanto seguia as instruções do príncipe Ator. Os 3 detentores de Ansei colocaram as lâminas lado a lado no altar e esperaram enquanto Karen se preparava. Você tem um plano para a luta? Betty perguntou. Vamos terminar aqui e seguir diretamente para Egat antes que a aliança o alcance. Quando chegarmos lá, cada um de nós ocupará um determinado local e usará as proteções Ansei para fazer uma barreira que isolará Egat do resto de Hammerfell. De acordo com o feitiço que modifiquei, isso irá contra-atacar o feitiço, Soulsnare, e limitá-lo apenas a Egat. Lá, Marco não terá para onde correr e nós o atacaremos assim que ele reencarnar no corpo de Zayn. Então você não vai procurar por aquela coisa da minha visão? Ela perguntou. Aquela coisa?
João franziu a testa. Eu te disse antes, aquele que vai matar Zayn não é nenhum de nós. Eu vi um jovem lutando contra ele no deserto e é ele quem vai acabar com ele para sempre. Beth insistiu em sua visão. E eu me lembro de você adivinhando para aquele jovem sem resultados. João respondeu. Sim, eu poderia encontrá-lo, mas ele deve estar lá fora. Se ele não está a um dia de distância de nós, então não devemos nos preocupar com essa visão. João rejeitou sua visão e acariciou sua cabeça. Beta estava acostumada a João levar suas visões a sério e analisá-las demais, especialmente as do passado. O futuro é um pouco incerto, mas ela ainda pode acertar uma ou duas coisas. A reação atual de João estava perturbando Beth, mas ela permaneceu em silêncio. Era melhor procurar por essa pessoa por conta própria. Terminei. O ritual vai começar. Juntem-se. Naquela época, Karen chamou João e Mir para se juntar a ele no altar. Devo alimentar a pirâmide agora? João perguntou. Sim, por favor. Sem muito esforço, João enviou tanto orgulho quanto lust da pirâmide até o topo. A energia do luar era necessária para alimentar a pirâmide. Então, lust atuaria como um catalisador inteiro, orgulho, para fazer o trabalho de coleta de energia. Logo, o vale da pirâmide Ansei começou a vibrar e a conexão foi estabelecida. Bem a oeste, a cidade de Egat se erguia com o cheiro de sangue e cadáveres. Se João viu isso, então ele pode duvidar que sua reencarnação em Skirin tomou o caminho errado para Diablo. A cena da cidade era simplesmente brutal. A força de reconhecimento foi liderada por um dos indivíduos mais fortes da Onding Alliance, o chefe de guerra da cidadela de Ebunar. Ela liderou pessoalmente o caminho com um grupo de Battlelords para um terreno elevado perto de Egat com vista para a cidade. Uma das coisas famosas sobre o chefe de guerra era sua máscara, uma máscara dourada feita na forma de uma fera. Alguns sabem por que ela usa uma máscara, mas ninguém realmente queria se intrometer em seus negócios. De qualquer forma, depois de esconder os cavalos em um local seguro, o grupo avançou a pé até chegar a um bom ponto para ver a cidade. Lá, o chefe de guerra removeu sua máscara. Sob a máscara, o rosto de uma jovem Redguard apareceu e não era de forma alguma a chefe de guerra Lila. Os seguidores atrás dela pareciam cientes do fato de que era Isa quem usava a máscara. Ontem à noite, a chefe de guerra Laila faleceu devido aos ferimentos, mas a notícia foi mantida para não afetar o moral. Afinal, a chefe de guerra Lila era o símbolo de bravura na aliança. No momento, alguém tinha que carregar o fardo de ser a fonte de inspiração e essa pessoa não era outra senão Isa. Ela era forte e corajosa o suficiente para se parecer com o chefe de guerra em todos os sentidos. A própria pessoa em questão assumiu o dever de colocar aquela máscara, especialmente depois de ver o rosto do chefe de guerra pela primeira vez. A chefe de guerra Laila passou seu testamento e sua máscara para Isa antes de dar seu último suspiro. De qualquer forma, ela assumiu o dever de explorar a frente com alguns Battlelords de confiança para obter uma imagem clara da situação e das defesas inimigas. O que eles viram foi esquecimento. A própria Egat era uma cidade muito fortificada que resistiu à Grande Guerra e deteve totalmente o avanço do domínio Aldmeri. Ainda assim, na frente deles agora havia uma tragédia. Gárgulas circulavam os céus da manhã carregando membros humanos em suas presas. Cravos foram colocados nos telhados da cidade, cada um com uma cabeça ligada aos outros espigões com as entranhas daquelas pobres almas. Assim que as gárgulas foram embora, as pessoas começaram a sair correndo de suas casas para sucatear o que sobrava nos mercados. Algum tempo depois, os cultistas apareceriam na cidade perseguindo os habitantes locais com chicotes e lanças. Uma garota foi capturada e levada pelos cultistas enquanto as pessoas afastavam a mãe da garota que estava prestes a se jogar nas lanças daqueles cultistas. Em outra parte da cidade, um grupo de moradores tentava emboscar alguns cultistas, mas acabou em uma luta caótica. Assim que os moradores escaparam pelos esgotos, os cultistas começaram a inundar o local com mortos-vivos. Por mais horrível que fosse, nada disso era relevante.
A coisa mais importante agora é a missão em mãos e quero localizar os locais de destino de acordo com o plano de John. John deixou claro e contundente no conselho de guerra. Um cerco e uma batalha aberta são perda de tempo. Ele até admirou que não é bom em liderar exércitos, mas tem a melhor tática para vencer. Uma carga completa para a cidade. As potências e os magos serão a vanguarda, surpreendendo Orkut em Egat e explodindo o portão da cidade. Os exércitos irão se agrupar e dar as mãos à resistência local. Não importa o que aconteça, as lutas não devem demorar muito e a aliança deve se dividir em pequenas equipes para cobrir todas as ruas e bairros dentro e fora de Egat. O objetivo principal é chamado de Seachan de Straoi. Procure por qualquer vestígio do culto e destrua-os sem fazer perguntas com poder de fogo extremo. Os feitiços de teletransporte eram um obstáculo para lançar em grande escala graças ao feitiço Soulsnare lançado em Hammerfell. Então o primeiro objetivo era triangular a localização do feitiço e marcá-lo. Então decidia 3 pontos. Uma vez terminado, a próxima missão de Isa é encontrar os lugares perfeitos para posicionar as armas de cerco. Assim que tudo acabar, seria bom tentar obter qualquer informação sobre Zayn ou Zara, se possível. Zara, a janela de Zayn, foi sequestrada pelo culto por uma razão desconhecida e o que quer que eles estejam tentando fazer com ela, John especulou que esteja relacionado a acelerar a encarnação de Mani Marco no corpo de Zayn. Ainda assim, era impossível encontrar Zayn ao ar livre ou mesmo Zara. Isa teve que ficar parada esperando a chegada da aliança. Afiar sua lança era o único som que lhe dava consolo de que a vingança estava próxima. Só ela pode conceder a seu irmão obter Mercy. Parte 2. O Orkut enviou a maioria de suas forças em Egat para lutar contra a Aliança of the Red Warlords que começou em Struzmkai. O fato de o culto ter perdido muitas fortalezas naquele curto período de tempo não fazia sentido para o alto escalão do culto. Portanto, o grande anacoreta decidiu fazer as coisas com as próprias mãos, reunindo o maior exército de mortos-vivos já movido na Quarta Era. E decidiu acabar com a aliança empurrando-os de volta para o deserto de Alico. O exército de mortos-vivos marchou 3 dias atrás. Então eles receberam a notícia de que a aliança estava preparada para eles, mas o exército de mortos-vivos era muito grande para perder tão cedo. Quando a batalha terminar, a reencarnação do rei de Ormus já deveria ter ocorrido. Mas a notícia da derrota do exército dos mortos nunca chegou a Egat. John se certificou disso pessoalmente. Ele queria surpreender o culto e acertar onde dói, não deixando nenhuma chance de sobreviver ou mesmo escapar. Com Isa fazendo o reconhecimento enquanto a aliança de 40.000 soldados avança rapidamente e os 3 Ancient Wards estão sendo ativados, o ataque a Egat será decisivo. A aliança agora tem todas as vantagens de que precisa. 3 figuras estavam ao redor do altar sob a pirâmide Ansei, cada uma delas segurando uma lâmina Ancient Ward. John estava segurando sua lâmina com a mão na Ebony Blade, enquanto Karen fazia o mesmo com a Soul Sword. Mir não precisava de nenhum tipo de poder emprestado, então os 3 estavam prontos para começar. Longe deles, Betty carregava Nefertiti entre os braços enquanto as duas observavam o ritual. Os 3 detentores Ansei começaram a fazer o pacto e uma aura dourada ofuscante os envolveu enquanto eles passavam por algum tipo de entrevista com os 3 cavaleiros da espada. Oman está brilhando, disse Nefertiti. Ele está indo bem? Betty perguntou. Sim, seu humor é ótimo. Você parece um pouco triste nos últimos dias. HM. Sim, Oman e eu estamos começando a sentir saudades de casa. Vocês 2 sentem falta de Skyrim? Diariamente. Nefertiti transformou-se de Berkat forma em uma forma e sentou-se de lado. Conte-me sobre Interhold. Betty perguntou. Está frio. Mas é em casa. É diversão todos os dias. Tem todo mundo. Alina, a elfa louca, mãe Zoman, menino martelo. Você vai voltar depois dos trabalhos? Oman decidirá. Eu posso vir? Oman decidirá. Quando isso acabar, terei que voltar para o culto de Boetia. É chato. Eu acho que sim. Quando pedi ao campeão para me aceitar como seu aluno,
Ele disse que eu deveria provar meu valor. Alguma ideia de como? Provavelmente algo tem a ver com magia. As duas garotas conversavam sem muita energia. Os últimos dias foram divertidos para eles, mas agora os dois perceberam que isso terminaria depois de amanhã. Jun, Isa, Mirren e Miranda não planejavam mais ficar em Hammerfell depois disso. Quanto a Beth, cujo nome real é Boita, ela mesma estava em uma situação difícil. Seja para abandonar o culto de Boita e seguir seu caminho após Jun ou para servir Boita pelo resto de sua vida. Na verdade, quando Jun disse a ela para provar a si mesma, ela já sabia como, mas é muito em jogo aqui. Enquanto os dois conversavam, os três terminavam os preparativos para despertar as proteções. Jun, Karen e Mir se afastaram do altar com seus corpos brilhando pela presença dos cavaleiros da espada que estão carregando no momento. É melhor nos apressarmos. Karen estava preocupado com a situação da aliança. Paciência. Ainda não é hora de nos mostrarmos. Mir estava bastante calmo. Vamos nos mover de acordo com o plano. Cada um de nós cobrirá um determinado lugar. Depois que a formação da espada estiver completa, então e só então nos moveremos. João teve que ser rigoroso em seguir o plano. Os três estavam prestes a desempenhar o maior papel estratégico na batalha final agora. A tensão era a mais alta possível. João estava usando orgulho apenas para fins de comunicação e conseguiu receber feedback sobre o que a aliança e o culto estavam fazendo, bem como o estado atual das coisas em Egat. Para ser franco, João não estava deixando nada ao acaso. Tudo bem, estamos nos movendo. Assim que tudo ficou claro, João deu luz verde. Eu estou trabalhando nisso. Mir pegou Karen, rasgou um portal no espaço com Ansenward e passou por ele. Nefertiti levou Beth para o mundo das sombras e seguiu Jun, que se teletransportou para perto da localização de Isa. Sob o céu cinzento desta manhã escura, João caminhava silenciosamente ao lado de Isa. Tudo limpo. Sim, o exército está atrás daquela colina. As estradas foram cortadas para Egat. O culto não sabe de nada. Ótimo, estou entrando. Não pense nisso e apenas siga em frente. O portão se abrirá sozinho. Tudo bem. E João? Boa sorte. Para você também, Isa. João desapareceu de seu lugar e apareceu em outro lugar ao lado de Mir e Karen. Tudo pronto? Perguntou Karen. Sim. Vamos direto ao assunto. Eu fico com a torre norte, Mir fica com a torre sul, Karen fica com o farol. João dividiu as posições e os três acenaram um para o outro. De seu esconderijo atrás de uma grande rocha, os três dispararam correndo o mais rápido que puderam em direção a Egat. Diga o que quiser sobre correr, os dois estavam em um estado em que se moviam mais rápido do que qualquer ser vivo. Um passo deles percorria 10 metros na areia sem barulho. Em questão de segundos, Mir estava escondido sob a torre da muralha da cidade ao sul, enquanto João e Karen estavam escondidos sob a torre norte, firme. Vá, em um segundo, Mir e João pularam a parede segurando as primeiras fendas de flecha que encontraram. Com outro salto, Mir alcançou outro enquanto João encontrava uma janela. Mais um salto e os dois chegaram ao topo de cada torre. Karen seguiu João e estendeu a mão ao mesmo tempo que ele. Você está se adaptando bem. Obrigado. Agora fora com você. João não deu muito tempo a Karen para recuperar o fôlego e Karen viu-se agarrado por João e atirado para o lado oeste da muralha da cidade. Estava tudo de acordo com o planejado, então ele não reclamou. Os cultistas podem estar guardando aquelas paredes e torres, mas os três Ancestors foram rápidos demais para retaliar. João e os outros dois fizeram questão de matar apenas quando precisavam não chamar atenção. Enquanto isso, Karen pousou no meio da parede e começou a correr sobre ela até não poder mais ir para o oeste. Com um salto confiante, ele saiu diretamente da torre e pousou nas ruas. Não havia tempo para jogar furtivamente neste momento, tanto quanto ele sabe, a cidade já é muito caótica para se importar com ele. A morte estava espreita em todos os lugares. Os monstros conjurados pelo culto estavam por toda parte, alguns até se alimentando de pessoas em plena luz do dia.
Os cidadãos estavam com muito medo de sair e alguns lugares já estavam se transformando em centros de entretenimento para os cultistas, como cadáveres e mercados de escravos. Tudo era desesperador e triste, exceto pelo sorriso maligno dos cultistas. Muito distraído. Muito inconsciente. Karen já estava no farol. Estou aí. Olá. Krilon, eu. Eu ouvi você. O Soulsnare. A formação do feitiço está bloqueando o sinal. Comece. Agora. Foi agora. A hora de começar a batalha final começa com esses três. Formação da espada. A linha entre as três palavras NC foi totalmente ativada. Jo na torre norte, Me na torre sul e Karen no farol ocidental. Todos tinham suas proteções ANSI brilhando intensamente. Era como se três sóis estivessem nascendo em três locais diferentes ao redor da cidade. A aura sagrada vinda desses três locais alterava muito os cultistas. Impressão da alma. Prisão do sol. Uma vez que o link estava estável, um triângulo de luz foi formado ao redor de Egat com um Anseelder em cada ângulo. Com o triângulo aparecendo à vista, começou a desenhar uma parede ao redor de Egat. Três paredes de luz apareceram brilhantemente ao redor da cidade velha e começaram a colidir com a formação dos Soulsnare. A mágica entre Aetherius e Enir ficou agitada e as anomalias de mágica começaram a se formar e atacar João e os outros. Essas anomalias eram apenas esferas de luz representando a vontade do mundo sendo provocada pelos indivíduos fortes fazendo atos contra Aetherius. Mova-se, mova-se. Verifique aquelas torres. Alguém deve estar lá em cima. Os cultistas começaram a reagir com base no que viram e, claramente, os Anseelders agora estavam visíveis à vista de todos. João enviou Nefertiti para proteger o Miri, Orgulho, para se proteger enquanto a Espada da Alma protegia Karen. Liberar. A formação da espada foi finalmente liberada e seu brilho começou a ultrapassar a formação do Soulsnare. Fora de Gat, Isa usou a máscara do chefe de guerra mais uma vez e montou seu cavalo liderando os Battlelords colina abaixo. Lá, ela conheceu a vanguarda da Onding Alliance avançando em direção a Egat. Ela ergueu sua lança e ficou de pé na cela, fazendo com que todos os cavaleiros da frente fossem movidos pelo entusiasmo de seguir o chefe de guerra na batalha final em Egat. Irmãos e irmãs, isso é Egat. Egat é Emerfeu, a primeira cidade dos Redguards. Isso de Atlândia está cheio de mortos-vivos. O que você está prestes a ver está além das atrocidades e crimes de guerra. É o mal em sua forma mais sombria e forma mais vil. Cavalgue comigo e apunhale aquele mal no coração. Redguardas. Ah! Isa não ligava muito e gritava no passado, mas agora ela sentia que era necessário. Uma vez que ela se virou e cavalgou em direção a Egat na velocidade máxima de seu cavalo, ela sentiu o peso de 40.000 Redguards cavalgando atrás dela. O exército de seus parentes bloqueou a visão e trouxe a tempestade de areia para trás. Foi uma cena gloriosa. Mas a glória tinha mais glória adicionada a ela. Mais adiante em Egat, uma vez que a formação da espada foi totalmente estabelecida e uma parede triangular prendeu a cidade por todos os lados, uma grande mudança aconteceu. A formação Soulsnare foi corrigida em Egat. Começou a colidir com a formação espada, mas esta última era muito mais forte em relação à sua formação ofensiva. Em breve, o céu cinza acima de Emerfeu começou a mudar de cor de cinza para cinza claro, para pálido e azul celeste. Isa estava olhando para o céu que quase esqueceu sua cor enquanto seu cavalo avançava e sua respiração estava toda tomada. Como eu perdi isso? Ela pronunciou. No final das contas, todo o exército atrás dela sentiu o mesmo, mas quando perceberam que o mal em Egat estava isolado pelas paredes de luz, todos perceberam que tipo de luta teriam pela frente. O mal está preso e agora que o céu está azul novamente, isso é extermínio. O sangue dos Redguards ferveu e se esqueceu de tudo, menos da luta e do plano. Os magos começaram a se posicionar fora de Egat e ativar as marcas deixadas por Isa. Agora que o Soulsnare estava desativado, o teletransporte era muito fácil e essas marcas foram feitas exatamente para isso.
O vazio e o espaço começaram a se distorcer em todos os locais e grandes construções começaram a aparecer. Estes eram trabucos de guerra. As grandes máquinas de cerco foram preparadas ontem à noite às pressas e marcadas para teletransporte pelos magos para este exato momento. Assim que apareceram, já estavam prontos para atirar. Uma barragem de pedras e rochas atingiu o portão principal de Agatha e o choque de terra. O portão não existia mais e uma nuvem de poeira bloqueava a visão. Com os gritos estrondosos de 40.000 soldados avançando, os cultistas perto da parede foram os primeiros a ver um cavalo preto avançando através da nuvem com um cavaleiro apontando sua lança para reivindicar suas vidas. A Marcha da Morte estava chegando ao fim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.